Um verdadeiro espetáculo da natureza. Desde fevereiro de 1993, o Vale do Ribeira é reconhecido pela Unesco como um patrimônio natural da humanidade. Diante de tanta exuberância, a gente entende, porque é um dos melhores roteiros ecológicos do mundo. São mais de 2 milhões de hectares de florestas, o que representa aproximadamente 21% dos remanescentes de Mata Atlântica do país. Essa área é equivalente a quase 1/4 do que sobrou do bioma. Isso significa que, no Brasil, a maior área contínua nesse ecossistema está na região do Vale do Ribeira. Mas se de um lado valioso o patrimônio ambiental mostra como Deus é generoso, de outro, o Vale do Ribeira comprova que o descaso do homem nos certifica como é o Brasil, um país de contrastes. Nós, aqui no Vale do Ribeira, nós temos muitos desafios de trabalho, assim, como igreja e na igreja. O primeiro desafio é a pobreza. Vivemos numa região mais pobre do estado de São Paulo. Econômico, político, social, moral. Então é uma realidade muito difícil aqui nessa cidade. Não só aqui em Miracatu, mas quanto também a cidade circunvizinha que compreende esse Vale do Ribeira aqui na Diocese de Registro. Às vezes a gente se sente abandonado, né, economicamente. E também faltam muito de políticas públicas que prestam atenção para o povo, principalmente os mais pobres, marginalizados. A realidade do Vale do Ribeira é uma realidade onde falta muito trabalho para os jovens, muita oportunidade, e a agricultura ela é bem básica, né? Não tem muita diversidade. O Vale do Ribeira aqui, banana é praticamente monocultura. O Vale do Ribeira fica entre o sul do estado de São Paulo e o norte do Paraná. A região abrange a bacia hidrográfica do rio Ribeira de Iguape e o complexo estuarino lagunar de Iguape-Cananéia, Paranaguá. Uma das características do Vale do Ribeira é o calor, um forte calor úmido. Eu mesma não escapei, olha, estou suando em bicas e hoje deve estar fazendo uns 34 graus. E isso favorece a produção de bananas, que representa mais de 70% da economia gerada pelos municípios. Então a banana que você compra no supermercado e leva aí para sua casa deve vir daqui, da região. São mais de 44 milhões de pés da fruta. O cultivo da banana é a fonte de renda para milhares de pequenos agricultores como o Lovergildo. Meu pai veio de Minas Gerais, né? Eu vim, tinha 1 ano de idade e acabamos parando aqui. Tem muita gente que veio de fora justamente para trabalhar aqui na região? Tem o pessoal que veio da Bahia, tem outra gente que veio do Pernambuco, mas a maioria é que veio daquela região, de Governador Valadares, de Minas Gerais. E hoje a família toda é envolvida nesse trabalho, nessa produção? Toda envolvida na produção de banana. Além de um ajudante, aqui trabalham o Lovergildo e mais 2 irmãos. E os embaladores são colaboradores diários, só vêm quando tem que preparar a carga. E aí eles ganham pelo dia trabalhado. De repente é fácil, às vezes alguém fala, olha, uma caixa de banana por 30 caro. Mas todo o processo que é feito até ela chegar lá no final, na ponta final, o trabalho que fica, que o gasto é muito alto. A banana ela requer um processo bem... Você teria que ter um barracão adequado, entendeu? Tudo esse processo dentro do sítio, entendeu? Mas a falta por exemplo, de incentivo dos governantes, você não consegue adquirir todo esse crédito para você fazer o que realmente você tem que fazer. Então você não consegue, às vezes você perde competitividade para outras regiões. Isso significa que o Vale do Ribeira é um fornecedor de recursos naturais de baixo custo. Não tem indústria e também não tem geração de benefícios para a população. Seria interessante que os governantes olhassem mais, né, para a área rural, uma vez que prega tanto que as grandes cidades estão enchendo, segurasse mais o homem no campo, né? Se tiver mais incentivo, consequentemente vai segurar mais as juventudes mais na área do campo.
E a economia da região não gira em torno só da venda da fruta, da banana em si. Com o tempo foram surgindo novas técnicas. Inclusive a fibra é transformada em artesanato, que ajuda na geração de renda. Eu estou fazendo um paninho com trançado de palha de bananeira. Dona Esperança é moradora dessa comunidade quilombola, Sapatu, e que fica em Eldorado, a pouco menos de 250 quilômetros da capital paulista. E foi aqui que a Dona Esperança aprendeu que poderia fazer mais com a produção de banana. Antes a gente não sabia que o tronco da bananeira tinha serventia para alguma coisa, né? Mas hoje a gente usa a banana e usa o pé dela para fazer artesanato. Era uma coisa que ficava só para apodrecer na terra, para criar bicho, porque aonde apodrece um tronco de bananeira, nasce um monte de bichinho. E a gente, utilizando ela, aqueles bichinhos não tem como ele se criar onde apodrece uma bananeira. Além de serve para a gente e protege o meio ambiente. Ele corta a bananeira, ele traz para mim, eu tenho uma banca ali eu trabalho ali, eu despaio a bananeira, põe naqueles varal ali da vara de bambu. Depois que ela murcha, eu passo no tratamento do cloro e o vinagre, naquelas varas de bambu onde eu seco a bananeira. Depois que ela murcha, se eu tiro hoje, amanhã eu passo no tratamento. Com cloro puro e vinagre branco. Para depois começar o trabalho. Quem vê pronto não imagina o trabalho que dá. Depois de descer, ainda tem um acabamento. O tempo para fazer o artesanato vai de acordo com cada peça, mas é o que ajuda a família com as necessidades básicas. O mês que eu posso vender, dá para ajudar, dá ajudado bastante na minha despesa da casa. Porque eu sou aposentada, mas o salário só que eu ganho não dá pra gente... Eu compro remédio, compro remédio, e eu não sou só eu em casa, tenho família, tenho filha, tenho neto. Que eu crio, né, ajudo a criar, então a despesa é grande. Então eu acho que quando me ajuda bastante, o artesanato. A gente tem uma das riquezas dessa região é as comunidades tradicionais. Nós vemos isso como riqueza, porque é uma coisa que não existe mais nos muitos lugares, até nos muitos países no mundo, de preservação da natureza, de preservação dos costumes, da cultura, do jeito de viver simples, partilhando a vida e vivendo feliz com o que tem. Temos a riqueza, e se eu puder falar da riqueza, eu quero falar que é a nossa cultura. Temos os indígenas, um grupo grande de indígenas, temos mais de 9 comunidades indígenas, aldeias, que são os guaranis, e que nós acompanhamos com a Pastoral da Criança e outros serviços. Temos os quilombos, que é uma riqueza muito grande, o jeito de ser dos nossos irmãos negros, do jeito de celebrar, o jeito de viver, da partilha. Eu sempre lembro de uma vez que eu fui ao Quilombo São Pedro celebrar pela primeira vez, e depois que acabou a celebração, veio um senhor com a mão para trás assim, veio chegando até perto de mim e disse: eu queria te dar um presente, eu não tenho nada. O senhor aceita uma abobrinha? Então foi um grande presente que ele me deu, não é? Então, só para ver o coração amoroso das pessoas também, e faz parte dessa cultura. E temos os caiçaras, que são aqueles que vivem à beira do rio, da pesca, e que tem um outro jeito de viver, de ser, inclusive um outro tempo, vive no tempo um pouco deles. A grande concentração de comunidades tradicionais coloca a região como um importante corredor, que pelo menos deveria ser de preservação da sociobiodiversidade. Isso que o mundo perde e eles estão oferecendo. E o mundo não quer reconhecer, o governo não quer reconhecer isso. Querem olhar assim com carinho para a natureza, mas não querem olhar da mesma forma para os donos, as comunidades tradicionais. Em outubro de 2018, o governo do estado de São Paulo lançou o que eles estão chamando de um mega projeto de políticas públicas para impulsionar ações de desenvolvimento econômico e social do Vale do Ribeira.
Mas uma vida inteira de descaso e abandono coloca dúvidas sobre as verdadeiras intenções desse mega projeto. Eu particularmente esperava que o programa Vale do Futuro que viesse e venha a beneficiar muito nós, cobrindo essas faltas, né, de atendimento que tem sido na Vale do Ribeira, principalmente comunidade. Mas eu tenho muito medo porque, pelo fato de não ser cumprido nada quase daquilo que a gente pede, eu tenho medo que seja mais um descaso que venha em cima da gente, porque o interesse do Vale do Ribeira para as grandes empresas são muito, né? Mas a complementação da necessidade da população é pouco. Um programa desse porte foi pensado e aparentemente vai ser executado sem que o Vale do Ribeira tenha sido consultado. E quando eu digo Vale do Ribeira, eu digo as comunidades, né? As pessoas, a população do Vale do Ribeira. Eu não sei com quem o governo do estado conversou, mas com as comunidades tradicionais não, né? E a gente tem mais de 100 povos e comunidades tradicionais lá. A gente tem 15 aldeias indígenas, a gente tem 60 comunidades quilombolas, a gente tem pelo menos umas 30 comunidades caiçaras, né? Então a gente tem um mosaico de mais de 100 povos, uma sociodiversidade imensa lá. Esse programa ele não foi discutido com o Vale do Ribeira, com a população do Vale do Ribeira. Então existe todo um processo que eu acho que o Estado brasileiro, o Estado de São Paulo precisa entender, no sentido de que essas pessoas não são ameaça, que essas pessoas devem ficar lá porque têm direito a ficar lá, e mais do que tudo devem ficar lá porque elas também podem ensinar muita coisa pra gente. Existem com certeza remédios que ainda não foram descobertos, importantes nesses locais, que eventualmente índios conhecem e nós não conhecemos, e expulsá-los desses locais, jogando fora o conhecimento que eles tiveram ao longo dos séculos construindo ali, não vai nos ajudar. Nós temos que reconhecer essas pessoas como parte da riqueza social brasileira. A solução passa mesmo por pensar em alternativas a esses tipos de desenvolvimento, né? Pensar num progresso, numa melhoria de vida que não caia nessas duas ameaças que de fato vão fazer com que esses povos e comunidades tradicionais mais uma vez sejam penalizados. As informações divulgadas pelo próprio governo de São Paulo apontam que as cidades do Vale do Ribeira têm as piores médias em indicadores como PIB per capita, percentual de inscritos em programas sociais, renda média de emprego formal e mortalidade infantil. O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano da região, é de 0,711, abaixo da média estadual de 0,783, considerado um nível alto. A gente gostaria que atendesse a necessidade realmente das comunidades, né? Seria no caso de fazer uma questão que atendesse a comunidade na questão de titularização, por exemplo, né? A gente tem um pouco de medo desse projeto do Vale do Futuro, devido à situação que a gente vive aqui, sem titularização, com ameaça de barragem, por exemplo, né? Ameaça de mineração, né? Então a gente teme esse Vale do Futuro, onde eu gostaria de que fosse esse Vale do Futuro, mas que atendesse na questão titularização de terras, por exemplo, do território quilombola. A promessa é de que até o final de 2022 o programa invista R$1 bilhão de dinheiro público e mais R$1 bilhão em recursos privados, além de 30 mil oportunidades de emprego, renda e empreendedorismo. Mas para quem sempre viveu no Vale do Ribeira, como a comunidade quilombola Sapatu, em que as terras são reconhecidas, mas eles não são os donos das terras, porque ainda não têm o título delas, tudo isso é sinônimo de transtornos. A ameaça vem por não ser dono da terra, né? Ameaça de terceiros, por exemplo, a gente teve aí liderança no passado aí que se perdeu a vida por não ter um título aí, por lutar pelos direitos, né? E a gente teme isso também, né? Sem contar que a titularização da terra é o que dá acesso a todos os outros direitos, incluindo as necessidades básicas enquanto comunidades tradicionais. Nós somos uma das histórias do país que infelizmente o livro didático não conta, né? Quando a gente começa a ver assim, como quem são vocês, quilombo? Eu costumo falar que a gente sabe que os negros vieram navio negreiro, situações difíceis, muitos não conseguiram chegar aqui, mas aí acabou a história do negro Natal Liberdade lá, né? Que eu vejo até hoje que não é liberdade nenhuma, que a gente tem dificuldade em acesso à educação,
a saúde, enfim, todos os setores aí que precisam que a gente tem nossos direitos, a gente tem uma dificuldade de acessar, né? A gente se sente totalmente abandonada, né? Porque além da gente ser ameaçada pelo nosso próprio governante, de ser retirado da nossa área, do nosso território, estamos se sentindo ameaçadas na parte da educação, na parte de saúde, né? E o nosso território para nós é sagrado. Aqui na nossa terra a gente é rico pela nossa natureza, né? Pela nossa água, pela nossa terra. E tem pela nossa riqueza que o nosso governante despreza nós, que somos povos brasileiros. Então eu acho que o preconceito também vem das pessoas que não são comunidade quilombola, que às vezes talvez não conheça a comunidade quilombola. Eu pediria para que, tipo, esse preconceito, se a pessoa vir conhecer primeiro para depois falar, né? Isso é um preconceito que sofre quase que no dia a dia, tá? Além do descaso, né, que já é uma situação dessa, mas das pessoas, setores urbanos, vamos falar assim, às vezes, e tem a gente como se fosse que não fosse ninguém. Então a gente costuma falar aqui que a gente sai de um problema e já acorda com outro na porta para resolver. Só tem que ter fé, né? Hoje tá mal, mas a gente tem fé, tendo fé, a gente amanhã, Deus sabe do que a gente precisa. Com uma área de quase 3 milhões de hectares e uma população de mais de 480 mil habitantes, o Vale do Ribeira conta com 31 municípios. Existem ainda outros 21 no Paraná e outros 18 municípios em São Paulo, que estão parcialmente inseridos na Bacia do Ribeira. E é aqui, no Vale do Ribeira, que se encontra o maior número de comunidades remanescentes de quilombos de todo o estado de São Paulo, comunidades caiçaras e pequenos produtores rurais. Já a população indígena do Vale do Ribeira está organizada em 10 aldeias Guarani. A FUNAI estima que a população indígena na região tenha mais de 400 indivíduos. Nós somos o povo Guarani. Dentro do Brasil existe 280 povos diferentes, com 180 línguas diferentes. Então, dentro desse povo está o povo Guarani. E o povo Guarani, elas são reconhecidas pela sua pacificação. Nós somos povos, dentro desse todos os povos, nós somos o povo mais pacífico do Brasil. Aqui a música e a dança mostram mais que uma cultura, falam mais que uma tradição. Elas são sinais de que os indígenas estão felizes e que a nossa presença é bem-vinda aqui. E tem mais. Em pouco tempo de conversa, a gente entende que temos muito a aprender com quem sempre esteve em terras brasileiras. Existe um ditado que diz assim, que o curso do rio, ela não é reta, elas são curvadas. Então, nós, povo Guarani, nós seguimos esse curso. Se existe um obstáculo, a gente não força para atravessar em cima, a gente faz um giro. E em troca do reconhecimento desses povos pela formação de uma identidade nacional, as comunidades indígenas no Vale do Ribeira, não muito diferentes das comunidades indígenas do resto do Brasil, eles precisam traçar uma verdadeira batalha para manterem vivas as tradições e também para resgatarem os conhecimentos que o país relegou e, pior, da maneira mais desigual possível. É uma luta única, né, de todos os povos indígenas do Brasil.
ela é a luta principal, né, que vem se arrastando por muitos e muitos anos. Tem pouquíssimas aldeias demarcadas, principalmente no estado de São Paulo, né? Aqui do Vale, precisamos de apoio de alguém para fortalecer a nossa cultura e nosso direito que tem aí. O governo sabe isso, mas não, dá valor para a gente. Aqui em Guarani tem caiçara e quilombo. A gente luta junto, né? Nós estamos sofrendo junto. Os direitos indígenas incluem, entre outras coisas, direitos a uma saúde específica, que incorpore as tradições deles, por exemplo, vinculado à figura do pajé e vinculado a uma série de tradições que também passam pelo exercício de uma medicina muito peculiar deles. Para isso, eles não podem simplesmente ser levados ao SUS, e o Estado não pode querer que eles sejam tratados única e exclusivamente lá. E quando o Estado não cria condições mínimas para, por exemplo, criação de um posto pequeno de saúde, onde uma pessoa possa ser examinada numa maca, dentro da terra indígena, isso acaba sendo um dificultador grande para que eles possam exercer direitos básicos deles. A mesmíssima coisa acontece com escolas. Os indígenas e os quilombolas têm direito a uma educação que incorpore as tradições deles. Se o Estado não cria condições mínimas para que possam ser exercidos, com o tempo essas comunidades vão se perdendo, vão perdendo a ligação com o seu idioma, vão perdendo a ligação com a sua tradição. A gente não dorme direito pensando nisso, né? Mas vocês olhando para nós, a gente ri, a gente parece que tá feliz, mas na verdade a gente não está feliz, porque estamos pensando como será o nosso futuro, como será o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos que estão vindo aí. Para eles é muito importante isso, hoje se torna importante por causa da invasão de muitas pessoas, que aos poucos invadindo o território deles, e eles não conseguem mais fazer aquilo que é do seu costume, de caçar, de plantar, de cultivar terra, de forma que eles sabiam e conhecem. Não tem mais as terras poluídas, águas, essas coisas. E eles se sentem assim, que tão marginalizados, excluídos. Indígenas, quilombolas, as raízes da história podem até mudar, mas o descaso e a luta para mostrar de que eles existem se repetem por muitas e muitas vezes. Próximos a esses povos e comunidades tradicionais são os municípios com menor IDH, com menor índice de desenvolvimento humano. E a gente compreende que isso não é uma mera coincidência, né, que os níveis de acesso aos serviços públicos, a moradia, a educação, a renda, sejam mais precários, sejam piores nos municípios que abrangem essas comunidades e povos tradicionais. São povos que, embora tenham uma contribuição cultural imensa, inestimável, né, para a construção daquilo que a gente tem de como nação brasileira, do ponto de vista da garantia de direitos, estão na invisibilidade, né? Estão numa condição de marginalização. Então, nosso desafio é dar visibilidade para a existência desses povos e comunidades tradicionais, dizer que eles existem. Somos reconhecidos, titulados, mas hoje ainda não somos registrados, né? E as dificuldades é que nossos acessos, né, pela comunidade, pelo direito, que está na Constituição, que é o 215/16 ou 68 da Constituição, a gente não tem ele quase previsto para nós, doado para nós. A questão da educação, a questão da terra, a questão da saúde, a questão da agricultura, né? Isso para nós é uma dificuldade imensa com os governos, na qual não cumpre-se com suas obrigações, né? O reconhecimento como comunidade quilombola veio em 2001, mas como você viu, a comunidade de São Pedro, quase 20 anos depois, não tem o registro e agora sequer um transporte. A partir que fez licitação e trocou a empresa, a nova empresa, ela cortou o transporte dos passageiros. E a gente ficou na mão sem nada, né? Sem transporte, sem nada, e a gente é obrigado a sair daqui 5 horas da manhã
para pegar ônibus 7 horas na balsa, né? Então andando 8 quilômetros, qualquer um da gente que precisa ir, ou pagar um carro qualquer quando tiver disponível, R$30 daqui na balsa para levar umas pessoas, né? A comunidade quilombola onde vive o seu Hermes e mais 28 famílias tem mais de 200 anos. A comunidade remanescente de Quilombo já está na 6ª geração. O seu Hermes faz parte da 3ª. Aqui eles fazem parte do município de Iguape. Olha que por aqui as coisas andaram bem difíceis. Isso até na hora de plantar o que comer. Essa questão de roça proibida, não é só aqui não. É todo o vale. Todo quilombola. Todos... menos os ricos, porque se tiver dinheiro faz, né? Tem esse negócio aí, né? Que quando é rico, ele faz o que quer. Pagou, faz. Mas pobre não faz. Quilombola é tudo pobre. Entendeu? Precisa trabalhar na terra. Só que esse grupo de famílias quilombola está todo mundo unido e batendo nisso, para que isso mude, para que essa licença venha para o trabalhador. O que acontece é que o Vale do Ribeira é uma região de proteção da Mata Atlântica. Por isso, para fazer as suas roças, as comunidades tradicionais precisam de uma autorização. Só que o problema dos quilombolas daqui é que eles acabam sendo impedidos de plantar pelo próprio governo do estado de São Paulo, que atrasa essa autorização. Até parece que, perante a parte governamental, parece que o quilombola é inimigo deles, dá impressão isso. Mas pelo fato de que 90% dos pedidos das comunidades tradicionais, nem todos são atendidos, eu acho que eles têm o tradicional, o quilombola, o ribeirinha, os índios, eles têm como adversário. Dá a impressão que é isso. Nosso destino agora é a Barra do Una, uma reserva de desenvolvimento sustentável. Uma vez por mês, o Padre Fred faz todo esse trajeto em direção ao mosaico de unidades de conservação Jureia e Tatins. O Padre Fred é missionário da Congregação do Verbo Divino e hoje ele atua no município de Iguape, aqui no Vale do Ribeira. Ele leva 4 horas na estrada, que não ajuda muito. Na verdade, não ajuda nada. Mas conforme as horas vão passando, as placas indicam que estamos chegando na unidade de conservação. Daqui desse ponto, a gente precisa deixar o carro e seguir a pé, pelo menos até essa travessia. A partir de agora, mais aventura para a nossa equipe. Porque para quem faz isso todos os meses... Depois de quase 6 horas de viagem entre estrada, barco, praia, floresta, chegamos ao nosso destino. E logo o cenário de natureza, que é tão preservada, dá lugar para um cenário de opressão. Para mim é reviver tudo que eu passei no dia aqui, né, na verdade. Que é ver a truculência que foi a ação, né, do Estado, na verdade, pela gestão, né, da unidade de conservação, de tratar a gente como invasor, né, sem necessidade. Assim, até porque a gente está aqui há muito tempo, né, sempre viveu aqui, né, sempre teve um vínculo com o espaço, cuida desse espaço, né, na verdade. A nossa família data aqui de 8 gerações, né, ela tem documentação na igreja, datado de 1856, né? Que são a primeira lei de terras que fez com que as pessoas identificassem seus terrenos. Mas antes já viviam aqui, né? Então a comunidade veio se transformando e vivendo aqui nesse território há muito tempo. Ao longo do tempo, as comunidades caiçaras vêm enfrentando grandes desafios para se manterem no território. Primeiro, a exploração imobiliária. Depois, a criação de 2 usinas nucleares, que são de Grajaúna e de Rio Verde. E, por fim, a criação de uma área de segurança nacional. E aí, com a criação das usinas nucleares, começou um movimento ambientalista muito grande em São Paulo. O movimento alertava o quanto uma usina nuclear no local poderia ser devastadora. Na verdade, existe um conflito histórico, né, na região da Jureia, em razão de uma política ambientalista
que nunca reconheceu a existência dessas comunidades lá. Na década de 80, foi criada uma unidade de conservação, né, uma estação ecológica. E uma estação ecológica, em princípio, não permitiria que pessoas estivessem presentes dentro dessa área. E essa estação ecológica foi criada se sobrepondo a mais de 20 comunidades caiçaras, que lá já estavam. Com isso, a lei garante que 10% da região deve ser voltada para pesquisa científica e os outros 90% devem ser preservados. A partir daí é que surge a Associação União dos Moradores da Jureia. Ela foi criada justamente para lutar pelos direitos das comunidades, já que a agricultura, o extrativismo, a pesca e a roça de subsistência, atividades sempre ligadas ao território, estavam sendo barrados naquele momento. Foram criadas 2 unidades de conservação de uso sustentável. E essa modalidade de uso sustentável permite a permanência de comunidades tradicionais. Na verdade, essas unidades de uso sustentável foram pensadas justamente para contemplar direitos de comunidades tradicionais em áreas de interesse ambiental. Só que nesse meio tempo as famílias tiveram a necessidade de construir casas para morarem. Foi então que a comunidade pediu as autorizações. A primeira resposta demorou 2 anos para chegar e quando chegou cheia de falhas. A comunidade fez um novo pedido e que não foi respondido até hoje. Nós cumprimos todas as medidas, fizemos todos os pedidos administrativos e na lei do mosaico da conservação diz que a gente tem direito, mas tem lá dizendo na lei que a gente pode ter moradia aqui. Quando descobriram as casas, começamos um diálogo, né? O Ministério Público Federal fazendo a mediação, né? dessa discussão, nós cumprindo a nossa parte do acordo, que era a gente não ampliar as casas, não fazer nenhuma modificação. Até que no dia 4 de julho, a Fundação Florestal, que é responsável pelas unidades de conservação do estado de São Paulo, rompe esse acordo. Sem uma ordem judicial e sem uma oportunidade de diálogo, dá apenas 10 minutos para as famílias deixarem as casas. A partir daí, só restam os entulhos e as lembranças de um dia de muita violência. Demorou, né, para cair a ficha. Até então eu não conseguia acreditar, né? Agora que veio tudo assim de repente. Essa postura do Estado de São Paulo é absolutamente truculenta, causou um grande dissabor numa comunidade que tem poucos recursos. Para vocês terem uma ideia, eles não deixaram nem mesmo aproveitar o material que foi usado na construção das casas para eles levarem depois e usarem em outro local. E agiram, portanto, de uma forma totalmente agressiva e totalmente contrária àquilo que estava sendo entabulado como negociação com o Ministério Público Federal. Demoliu 2 casas, a minha e a da Daiane, a do Eber e a da Vanessa. E só conseguimos resistir na casa da Karina e do Edmilson. E conseguimos resistir ainda por conta que entramos com ação judicial, conseguimos resistir porque a Karina estava grávida, uma questão humanitária, e tinha um maior número de pessoas naquele momento. Foi o dia mais difícil pelo qual eu já passei assim na minha vida. A gente estava num processo de diálogo, né, com a Fundação Florestal para resolver essa questão. E aí no dia anterior, um diálogo que estava sendo mediado pelo Ministério Público Federal foi rompido. Mas a gente não imaginava que eles viriam já no dia seguinte com tanta violência, com tanta truculência, para demolir as nossas casas. Eu e a Vanessa, nós estávamos desesperados, porque imagina, vendo o vídeo que a gente recebeu os vídeos da casa sendo demolida, e a gente desespera, nossa, foi assim, foi difícil assim pra gente, porque imagina, você sai, sua casa tá em pé, bonitinha, arrumada, e você vai para a faculdade e quando lá mesmo você já recebe a notícia falando que a notícia que sua casa está sendo demolida, vídeos, né? Quando eu vi ela do jeito que estava, assim, nossa, aí não aguentei, assim. Não, já tinha desabado, mas quando eu vi, assim, foi muito difícil. Foi muito difícil. Há uma contradição do Estado em relação à Jureia, não é?
sempre tiveram aqueles homens e mulheres que cuidaram, que moraram sempre ali e nunca destruíram a natureza. Hoje se contrata seguranças para cuidar de lá, pessoas que vêm de fora para cuidar daquele lugar que os nossos já cuidam. E se paga essas pessoas e não se paga os que moram lá, para que eles cuidem desse espaço, não é? Então é preciso que a gente esteja atento a isso. Não adianta a gente querer fazer um parque, uma coisa assim bem preservada, se a gente não preserva as pessoas que estão ali, que cuidaram e continuam cuidando da natureza com carinho e de maneira assim muito amorosa, né? Perguntei para um deles assim: se você sair daqui, para onde você vai? Eu falei: não sei. Se eu sair daqui é como se tivesse tirado um pedaço de mim. Só nesta casa, a dona Nancy, chamada pela família carinhosamente de vovó, vive com o marido desde 1973. E na região são 83 anos, já que a vovó Nancy nunca saiu daqui. Não seria justo tirá-la agora. A gente foi nascido e criado e acostumou com as plantações, né? Que ninguém era empregada. A gente plantava tudo, feijão, arroz, mandioca, milho, tudo, banana, cará, melancia, tudo que é de comida a gente plantava para sobreviver, né? Nossa reportagem entrou em contato com a Fundação Florestal sobre o caso das famílias que moram na região Jureia Estação Ecológica Rio Verde, onde houve a desapropriação em julho de 2019. Mas até o fechamento deste especial, não houve retorno da instituição. Não sabemos se vamos continuar no território, né? Uma insegurança grande para as pessoas, né? E um papel bem importante da igreja é fornecer também essa questão dos registros, né? Que mostram isso, né? Que toda essa questão mais antiga está registrada na igreja. Então a igreja tem sido um parceiro muito importante da comunidade. A senhora imagina a vida da senhora longe desse lugar? Ah, não. Imagino não. Vou ficar aqui mesmo, no lugarzinho. Acredito na justiça de Deus, porque Deus é o que fez o mundo. O que Deus fez, o homem não faz. A senhora é feliz aqui? Estou feliz, graças a Deus. Paróquias em uma área de 14 mil quilômetros quadrados. Ao todo, 15 cidades formam a Diocese de Registro no Vale do Ribeira. E em um desses municípios está a histórica Cananéia. A cidade comprova que não é só a riqueza ambiental que torna a região singular. O patrimônio cultural é igualmente valioso. Aqui, vamos acompanhar a missão do Padre Jorge. Além das longas estradas, Padre Jorge também precisa navegar pelas águas do Vale do Ribeira. O destino, as comunidades caiçaras e ribeirinhas. Chegamos na comunidade Varadouro. Quase chegamos, faltam 6 quilômetros agora de caminhada. Pela frente, nós levamos 1h30 de barco, né, Padre? 19 milhas navegadas. E agora mais 1h30 de caminhada. São 6 quilômetros, né? Andando bem rápido, em 1 hora vai, né? Mas eu acho que vamos mais devagar um pouco, né? Então vamos demorar 1h15, talvez. E aqui na entrada tem uma placa bem grande mostrando que é uma unidade de conservação. Sim, aqui estamos dentro do Parque Estadual do Jacupiranga, né? E é uma unidade de conservação, então não pode derrubar o mato e preservar a natureza. Por um lado é cansativo, mas por outro é muito prazeroso, né? E olha, o Padre Jorge faz isso com um sorriso no rosto, viu? Sempre sorrindo, com muita alegria. Agora, Padre, a gente vai dar uma pausa na conversa, porque a caminhada é longa, né? É, bem longa. Então, vamos lá. Enfim, chegamos à comunidade. Chegamos. Muitas vezes o senhor faz esse caminho sozinho? Sozinho, normalmente sozinho. Sentir assim a natureza, a presença de Deus, né?
a fé, a religiosidade das pessoas que aqui residem, que fazem questão que aqui tenha a celebração. Então, só de lembrar, né, das dificuldades que eles têm, essa dificuldade que a gente enfrenta para vir até aqui é pequena, né? É quase nada, né? Quem nos recebe na comunidade é a família do seu Luiz. Além dele, mais 8 pessoas ainda vivem no Varadouro. O pessoal foram saindo daqui por falta de emprego, né, de ganho, que não tinha do que ganhar. E saiu, todo mundo saiu para a cidade. Só ficamos nós tomando conta do nosso trechinho de terra aqui. Os primeiros a chegarem aqui, a formarem a comunidade, foram os avós do seu Luiz. A avó era portuguesa e o avô escravo. Graças a Deus, tenho orgulho de ser caiçara. Na programação, primeiro o mais importante, esperado o momento dessa visita, a celebração da Santa Missa. Quem já se doou tanto na batalha da vida, aguarda pela Eucaristia. Sem poder ir até a capela, a mãe do seu Luiz comunga em casa. Para esse povo simples, que não foge à luta, eles têm o mais importante. A fé, porque a fé a gente se pega porque é uma coisa de Deus, né? Se não existisse Deus, não existiria a fé também, né? Então, é por causa de Deus que a gente é tão apegado na fé. Primeira coisa que eu posso garantir que a comunidade aqui foi católica desde nossos avós. A religião aqui, na comunidade aqui, é católica. A gente também conheceu a comunidade quilombola Morro Seco, enquanto estivemos em Miracatu. São mais de 140 quilômetros de distância entre o município e a capital paulista. Aqui são os missionários redentoristas que estão à frente dos desafios da igreja. Em 2004, até antes, quando Dom Aparecido ele era o bispo daqui da diocese de Registro, ele nos convidou para vir para cá, só que na época não deu certo. Quando Dom José assumiu a diocese, aí ele novamente fez o pedido e viemos para cá por essa realidade. Porque nós, missionários redentoristas, o nosso lema é esse, evangelizar os mais pobres e mais abandonados. E aqui em Miracatu é uma realidade dessa. E ainda que seja preciso a missão de evangelizar os mais pobres e abandonados, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. A nossa paróquia, ela abrange 38 comunidades. E nós estamos em 3 padres, né? Eu, o Padre Francisco de Jesus e o Padre Anchieta. São 38 comunidades, é muita coisa. Então esses são um dos maiores desafios que nós temos. E aí nós contamos com a formação dos leigos, pedindo que os catequistas, nossa igreja tem essa história de leigos que foram ajudando a evangelizar, não é? E temos também a história de padres e leigos que defenderam muito as comunidades. Então é uma igreja sofrida, porém uma igreja que fez história e continua fazendo história na defesa das pessoas. A missão da igreja é sempre despertar lideranças, formando para que eles possam suprir esta falta de missionários, né? Religiosos, padres, irmãs, e com esse grande número de comunidades atingir a todos para que eles continuem evangelizando, mesmo não estando os padres e os religiosos. E a realidade não é exclusiva de uma ou outra paróquia. Em Eldorado, o cenário é o mesmo. Na verdade, o desafio se encontra nas comunidades mais distantes de todo o Vale do Ribeira. Só é possível participar de uma missa celebrada por um sacerdote uma vez a cada 30 dias. Então, algumas vezes, por ocasiões de festas, há preparações de tríduos, novenas ou missas especiais com expressões afro. Então, é feita uma programação especial. E além disso, a igreja está presente também nesses bairros, reforçando a questão cultural. Muitos deles têm grupos de danças típicas, antigas, né? Então a igreja procura incentivar até mesmo o artesanato, a música, a dança, para que eles tenham expressões vivas deles preservadas e dentro da igreja também atuando. Assim são os leigos que assumem a ação evangelizadora e missionária, comprovando que é a igreja do povo de Deus e mostrando como ser a igreja do povo de Deus. Nós dois somos os ministros daqui, da comunidade. Então o padre não veio, mas nós fazemos as nossas celebrações aqui e a gente dá a comunhão para os fiéis que venham
nos cultos, nas orações. Por isso, a celebração da Palavra de Deus é a expressão de uma igreja reunida que prepara, anima e integra. Meus pais, falar a verdade, se criaram nesta ilha aqui, casaram, tiveram as famílias e eu também foi a mesma coisa. Nasci, me criei aqui, me casei, criei minhas famílias, estou vivendo aqui. Todo mundo aqui é católico e a gente tem que ter a religião da gente e manter em frente, tanto a gente como nossas famílias. Durante a visita pastoral, Dom Manuel Ferreira, bispo do Vale do Ribeira, aproveita para renovar os ministérios dos antigos e ordenar os novos ministros. Homens e mulheres que coordenam celebrações da palavra em lugar da celebração eucarística, dirigindo a oração comunitária e se colocando a serviço do povo de forma generosa. É um momento de alegria, né? A gente espera ele com muita alegria. Principalmente agora que nós estamos inaugurando a nossa igreja, né? Ficamos 3 anos rezando nas casas, ou na minha casa, ou na casa da minha filha, onde nós recebemos o padre, o bispo. É a partir de agora que a gente vai receber na igreja mesmo. E como pede o Papa Francisco, a Igreja do Vale do Ribeira saiu e entendeu que não pode se fazer presente apenas nas necessidades espirituais. Estar junto ao povo e com o povo. Saber que o povo também precisa ter as necessidades sociais atendidas. Em 2019, em Miracatu, a Pastoral do Menor começou um trabalho que já traz reflexos na comunidade. Um deles foi a diminuição de um problema muito sério e muito triste também, a prostituição infantil na região. Como eu moro aqui há muitos anos, existiu, bem forte, né? Eu já fiz parte do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, nós já fizemos, inclusive, na época, projetos justamente voltados, né, para este problema, e nós sentimos hoje que diminuiu bastante. Eu passo pela rodovia diariamente, porque eu não moro aqui, eu moro numa chácara, né? E sempre estou na rodovia, indo, voltando para casa, e a gente não percebe mais, diminuiu bastante. Eu não digo para você que não tenha, mas não tem aquela visibilidade como antes. Para isso, a ferramenta escolhida foi a prevenção. E a gente trabalha bem esse lado das crianças perceberem que elas têm muitas potencialidades, que aqui elas são tratadas com dignidade, né? E que elas precisam crescerem, se tornarem adultos, que podem também estar contribuindo e fazendo um trabalho, assim como elas recebem esse trabalho, que elas possam também estar construindo uma sociedade melhor. O trabalho segue um caminho que está indo além. Não só aqui, nós temos um projeto social nosso, CAS, Centro de Assistência Social, que desenvolvemos em várias cidades onde nós trabalhamos. Aqui em Miracatu, o CAS começou atendendo 14 famílias. Hoje já são 300, uma média de 510 pessoas, que desde as crianças e dos adolescentes até os adultos, todos são envolvidos em um trabalho que busca garantir o direito à cidadania e à dignidade da vida humana. Aqui a gente oferece cursos profissionalizantes, mesmo que a gente não é escola, mas as oficinas que a gente oferece aqui dá a oportunidade deles poderem gerar renda, de poder mudar, né, aquela situação de vulnerabilidade social e conseguir mais. O CAS trabalha a criança em desenvolvimento, com apoio pedagógico, artes, música e oficina de inclusão digital. Com os adultos entre 18 e 54 anos, além de encontros, palestras informativas e formativas, tem oficina de beleza, de culinária e tem também o programa SOS Família. São 70 famílias que recebem um vale alimentação durante um ano. O maior desafio, acho que é a conquista desse público, né? A gente tentar mudar, transformar, né, a vida deles, né? Que tem situações que chegam aqui, nossa. Aí a gente precisa, assim, do trabalho de formiguinha mesmo, vai ali, vai aqui, pra gente conseguir mudar, e a gente já conseguiu. Como conseguiram? São muitas histórias, mas eu vou começar com a da Rosimeire. Eu comecei, sim, é difícil falar. Que eu tenho um filho especial. Meu filho é autista. E eu procurei vários lugares para me pôr ele. Aí quando eu falava, tinha vaga. Mas quando eu falava que ele era autista, a vaga sumia. O olhar do preconceito e da exclusão doía o coração de mãe.
Mas quando a vida fechou janelas, uma porta para uma nova história se abriu. Meu filho hoje, depois do CAS, ele é outra criança. Ele tem 14 anos, é maior que a mãe, mas depois do CAS ele é outra criança, sabe? Ele é um outro adolescente, ele começou a ver o mundo de outra maneira. Ele começou a perceber, ele tem amigos, vários amigos de todo mundo aqui, ele abraça todas as tias. Ele chega aqui, ele não cumprimentava ninguém. E hoje ele é outra criança, né? O CAS mudou a vida dele e a minha também. E não pense que o trabalho já começou assim, grande e bem estruturado. Foi preciso paciência e muita persistência. Teve muito trabalho. Trabalho de gente como a Kelly, que está vestindo a camisa desse projeto aqui há 8 anos. E todos os dias percorre uma distância de 120 quilômetros. E sabe por quê? Eu gosto do que eu faço. Gosto muito desse trabalho e acredito, né, nessa transformação que é possível. Eu fico, feliz, eu gosto. Quando a gente gosta, a gente faz com amor. E foi esse amor que tocou a Elaine. Faz mais de 5 anos que a Elaine acorda às 4h30 da manhã para participar do CAS. E ela começou realizando um sonho, que era aprender a tocar teclado. Depois eu fiz manicure, depois fiquei 1 ano de culinária, depois comecei a fazer feltro e agora culinária e voltei para a música de novo. É que essa moça aqui conheceu uma nova pessoa. Uma Elaine cheia de talento. Eu não sabia fazer nada, né? Só sabia trabalhar no sítio, na roça. Aí aqui eu saio, me ajudou muito a ser menos tímida também, né? Porque eu saio para vender os meus produtos, né? Aí vou, converso com as pessoas, trago para cá, as pessoas amam o que eu faço. Então... E como é para você ter o seu próprio dinheiro? Nossa, aí é bom, hein? É um desafio grande? Não tem como não ser um desafio grande. Mas, por outro lado, a gente está fazendo aquilo que Santo Afonso pediu que nós fizéssemos, né? É trabalho nosso, missionários redentoristas. Aqui a realidade é um campo de trabalho nosso. Ser igreja no Vale do Ribeira é ser missionário. Não dá para ser igreja sem ser missionário. É sair da gente mesmo, é estar disposto a servir os nossos irmãos, é querer estar com as pessoas, é sofrer e se alegrar com aqueles que estão em nossas comunidades. É essencial. Talvez a identidade da igreja. Igreja sem essa missão em saída nega sua identidade. Igreja não somente celebrar, igreja não somente festejar, mas igreja também estar ao lado daqueles que é marginalizado, daqueles que é excluído, daqueles que estão sofrendo. E estou junto com eles para sempre. Eu lembro sempre de uma frase de Jesus, né, que ele fala lá no capítulo 16 do 4º Evangelho, né? Quero que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa, né? Seja perfeita. Eu acho assim que o discípulo missionário de Jesus não pode ser triste, né? Tem que irradiar alegria. Né? Quando nós nos colocamos em favor da vida, do mais pobre, do mais fraco, daquele que não tem ninguém por eles, então há perseguição, muitas vezes, dos poderes por aí, por causa desta posição que nós temos. Mas esta é a missão nossa, não é? Como igreja, que devemos ser anunciadores de boa notícia sempre, mas também defensor da vida e vida em abundância. Quando falam, né, quando é que vai aposentar, né? O padre aposenta. Eu falei, o padre não se aposenta, não. O padre é um jeito de ser, não? De viver a vida, não? E nós, com o tempo, não vamos ter força para fazer muita coisa mais, mas o que puder fazer, vamos fazendo até o fim, até morrer.